Imagine observar o céu e deparar-se com uma faixa de luz brilhante, acompanhada de uma longa cauda, assemelhando-se a um espetáculo de fogos de artifício cósmicos. O que você acha que sentiria? Surpresa, curiosidade ou até mesmo um certo receio? Bem, em breve você poderá ter a oportunidade de testemunhar tal fenômeno, pois há um visitante recém-chegado ao nosso sistema solar que poderá se tornar visível a olho nu em setembro. Este visitante é um cometa, uma formação composta por gelo e poeira que orbita o Sol e ocasionalmente nos presenteia com um espetáculo deslumbrante. Mas, este não é um cometa comum, trata-se de um exemplar raro e misterioso que jamais foi avistado antes e jamais será visto novamente. O fato de um astrônomo amador ter feito essa descoberta utilizando ferramentas básicas é uma prova da força da curiosidade e paixão humanas. Neste vídeo, compartilharemos todos os detalhes sobre a descoberta desse novo cometa, sua órbita, origem e o significado que ele possui para a astronomia e a ciência. Portanto, prepare-se para explorar as maravilhas do cosmos conosco. A descoberta desse novo cometa ocorreu em 13 de agosto de 2023, graças a Hideo Nishimura, um astrônomo amador japonês que reside na cidade de Kakegawa. Vale ressaltar que Nishimura não é um cientista profissional nem um funcionário de qualquer observatório, ele é simplesmente um entusiasta que possui um hobby apaixonante: observar o céu por meio de seu telescópio e câmera. Nishimura tem se dedicado a essa paixão por mais de 4 décadas, e ao longo desse tempo, descobriu diversos asteroides e cometas. Desta vez, sua descoberta aconteceu enquanto ele examinava os céus orientais antes do amanhecer. Foi nesse momento que ele percebeu um objeto tênue e difuso nas proximidades da constelação de Leão. Suspeitando que pudesse se tratar de um cometa, Nishimura tirou várias fotografias e as encaminhou para o Minor Planet Center, MPC, uma organização responsável por coletar e verificar observações de pequenos corpos em nosso sistema solar. O MPC confirmou que, de fato, se tratava de um novo cometa e oficialmente designou-o como C2023P1 Nishimura, em homenagem ao seu descobridor. A descoberta deixou Nishimura emocionado, e ele compartilhou a notícia com outros entusiastas amadores da astronomia online. Ele descreveu a sensação como se tivesse ganhado na loteria e expressou a esperança de que o cometa se tornasse suficientemente brilhante para que todos pudessem apreciá-lo. Porém, prever o quão brilhante esse cometa será? É uma tarefa desafiadora, uma vez que os cometas são notoriamente imprevisíveis em termos de brilho. Sua luminosidade depende de diversos fatores, incluindo sua composição, tamanho, forma, distância do Sol e da Terra, bem como o ângulo de visão. Alguns cometas podem tornar-se extremamente brilhantes e espetaculares, como o cometa Hale-Bopp em 1997 ou o cometa Neowise em 2020, enquanto outros podem ser bastante discretos e decepcionantes, como o cometa Coulter em 1973 ou o cometa Ison em 2013. No entanto, o novo cometa Nishimura encontra-se atualmente a uma distância de cerca de 300 milhões de quilômetros do Sol, o que corresponde a aproximadamente o dobro da distância entre a Terra e o Sol. Ele está em movimento a uma velocidade muito alta, viajando a cerca de 70 km por segundo, o que equivale a mais de 250 mil km por hora. A previsão é que o cometa alcance o ponto mais próximo do Sol, conhecido como periélio, em 25 de setembro de 2023, quando estará a apenas cerca de 40 milhões de quilômetros de distância do Sol. Isso representa aproximadamente um quarto da distância entre a Terra e o Sol. Nesse momento, existe a possibilidade de que o cometa se torne tão brilhante quanto algumas das estrelas mais luminosas do céu, ou até mesmo ainda mais brilhante. Mas, há também o risco de que o cometa não sobreviva ao seu encontro próximo com o Sol. Isso se deve ao intenso calor e à radiação emitida pelo Sol, que poderiam causar a quebra ou a completa evaporação do cometa. Isso já aconteceu com muitos cometas antes, como o cometa Schumacher-Levy 9 em 1994 ou o cometa Atlas em 2020. Portanto, não resta outra opção senão esperar e observar o que acontecerá com o cometa Nishimura à medida que se aproxima do Sol. Mas, ainda podemos tentar observá-lo com nossos próprios olhos, binóculos ou telescópios. O momento ideal para procurá-lo é durante as primeiras horas da manhã, antes do nascer do Sol.
Você pode utilizar um mapa estelar ou um aplicativo para ajudá-lo a localizá-lo próximo às constelações de Leão, Virgem, Libra, Escorpião e Ofiuco. Uma das características mais fascinantes do cometa Nishimura é a sua órbita ao redor do Sol. Ao contrário da maioria dos cometas, que possuem órbitas elípticas que os fazem retornar periodicamente ao interior do sistema solar, o cometa Nishimura possui uma órbita hiperbólica. Isso significa que ele possui velocidade suficiente para escapar da atração gravitacional do Sol e deixar o sistema solar para sempre. Essa é uma ocorrência muito rara e incomum, uma vez que apenas alguns cometas foram observados anteriormente com órbitas hiperbólicas. Esta animação ilustra como o cometa Nishimura surgiu dos confins do nosso sistema solar. Ele cruzou a órbita de Júpiter em julho de 2023 e passará pela órbita da Terra em setembro de 2023, antes de seguir em direção ao espaço interestelar. A maior aproximação do cometa com a Terra ocorrerá em 16 de setembro de 2023, quando estará a aproximadamente 60 milhões de quilômetros de distância de nós. Isso equivale a cerca de 40 vezes a distância entre a Terra e a Lua. Portanto, não há motivo para preocupação, pois não há chance de colisão ou qualquer perigo para o nosso planeta. Mas de onde veio o cometa Nishimura e por que ele possui uma órbita tão peculiar? Os astrônomos acreditam que ele pode ter se originado na distante nuvem de Oort, uma região esférica composta por corpos gelados que circunda o sistema solar a uma distância de até 100 mil unidades astronômicas do Sol. Uma unidade astronômica corresponde à distância média entre a Terra e o Sol, que é de cerca de 150 milhões de quilômetros. Portanto, a nuvem de Oort está extremamente distante, fria e escura. Estima-se que ela contenha trilhões de cometas, remanescentes da formação do Sistema Solar ocorrida há cerca de 4,6 bilhões de anos. Às vezes, fatores externos podem perturbar a órbita desses cometas, fazendo com que eles se desloquem em direção ao Sistema Solar interno. Isso pode ocorrer devido à influência de estrelas gigantes, planetas ou marés galácticas. As marés galácticas são forças gravitacionais exercidas pela Via Láctea no Sistema Solar enquanto ele orbita em torno do centro galáctico. Essas forças podem alterar levemente as órbitas de alguns cometas da nuvem de Oort, tornando-as mais elípticas ou inclinadas. Se esses cometas passarem perto de outra estrela ou planeta, podem receber um impulso gravitacional que alterará suas órbitas de maneira mais dramática. Isso pode resultar na captura desses cometas em órbitas elípticas ao redor do Sol ou na ejeção deles em órbitas hiperbólicas fora do Sistema Solar. Essa pode ser a história do cometa Nishimura, que pode ter sido perturbado por uma força externa, desencadeando uma longa jornada em direção ao Sol. Durante esse percurso, ele pode ter encontrado outro objeto celeste que lhe proporcionou um impulso adicional de velocidade, empurrando-o para uma órbita hiperbólica. Isso significa que o cometa Nishimura é um visitante extremamente raro e especial, que nunca mais veremos. O cometa Nishimura não é apenas um espetáculo visual deslumbrante, mas também um tesouro de segredos para astrônomos e cientistas interessados em estudar cometas no Sistema Solar. Ele representa um quebra-cabeça complexo a ser resolvido. Porém, existem diversos obstáculos que tornam essa tarefa desafiadora. Primeiro, os cometas são notoriamente imprevisíveis em seu comportamento e brilho, podendo repentinamente aumentar ou diminuir sua luminosidade, desmoronar ou até mesmo desaparecer completamente sob a influência solar. Isso dificulta o planejamento de observações ou missões futuras. Além disso, o brilho do cometa Nishimura varia significativamente, dependendo de sua distância do Sol e da Terra, seu ângulo de visão e seu nível de atividade. Essas flutuações tornam desafiador medir com precisão seu tamanho, composição, forma e outras propriedades físicas, bem como compará-lo com outros cometas que possuem diferentes níveis de brilho. Apesar desses desafios, o cometa Nishimura oferece oportunidades para avançar nosso conhecimento sobre cometas no Sistema Solar. Os astrônomos podem explorar sua composição, que pode ser diferente da de outros cometas com órbitas regulares ao redor do Sol. Isso pode fornecer insights sobre a origem e a diversidade dos materiais cometários na nuvem de Oort e além. A estrutura do cometa Nishimura pode ser única, com uma forma ou densidade distintas em comparação com outros cometas de órbitas regulares.
Isso também pode revelar novas informações sobre a formação e evolução dos cometas ao longo do tempo. Para aproveitar essas oportunidades, os astrônomos e cientistas utilizam vários métodos e instrumentos, como telescópios terrestres, telescópios espaciais, como Hubble ou James Webb, e sondas ou landers, como Rosetta e Philae, para observar ou explorar o cometa. Mas, esses métodos frequentemente envolvem planejamento, coordenação, financiamento e tempo significativos, além de enfrentar desafios técnicos e operacionais. Portanto, o cometa Nishimura é uma oportunidade única para pesquisa e observação astronômica, e devemos agradecer a Hideo Nishimura por sua descoberta extraordinária que nos permite testemunhar esse espetáculo raro. Se gostou, já deixe seu like e inscreva-se no canal para não perder os próximos conteúdos.